Amados discípulos, graça e paz, caríssimas famílias, Deus os abençoe, que seja cada membro da família a graça que a família precisa, como de fato é, porque o conjunto total da família, essa igreja doméstica, ela é lugar da bênção do Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nessa manhã eu te convido a se colocar diante do Senhor nosso Deus. Se coloca de joelhos, fecha os teus olhos. Talvez você já esteja vendo os raios do sol bater na janela da sua casa. Agora imagine aquele que é mais poderoso do que o sol. Aquele que é a estrela da manhã. Aquele que envolveu a Santíssima Virgem com os seus raios. E ela veio à frente para preparar o nosso coração. Então saudamos essa bem-aventurada sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma mulher vestida de sol, porque Deus a envolve com os seus raios. Fecha os teus olhos, se coloca diante do Senhor nosso Deus e deixa-se se envolver pelo sol dessa manhã. Mas não pelo que é natural, mas pelo que é espiritual. Pelo que é o Pai das luzes, por aquele que é o Pai das luzes. Aquele que é conhecido como a estrela da manhã. Deixa-se se banhar e deixa-se ser encharcado do Espírito Santo de Deus. Os raios de nosso Senhor Jesus, eles vão te envolvendo, eles vão te aquecendo. Eles vão ativando na sua alma o que os raios do sol comum ativa no nosso corpo, a vitamina D. Os raios da estrela da manhã, daquele que é mais poderoso do que a força da natureza, que é o sol, que é uma criatura criada e sustentada por ele, criada para ele, criada por ele, sustentada por ele também, porque ele sustenta todo o cosmo, toda a criação. Assim você também. A vida do homem é um sopro, mas esse sopro quem sustenta é o Espírito Santo de Deus, é o hálito de Deus. Então vai se deixando também que esses raios do sol divino, ele ative as vitaminas necessárias para você ser santo no dia de hoje. Para você fazer escolhas pela santidade. Ah, que maravilha, obrigado, Senhor. Jesus, eu te louvo e te bendigo. E para louvar e bendizer o Senhor nosso Deus, que é o propósito da oração dessa manhã, no poder do louvor, o terço do louvor. Eu quero primeiro que você, diante do Senhor nosso Deus, escute esse salmo e traga ele para a tua alma. É um salmo que eu rezo muitas vezes ele, até como um ato penitencial, que é o Salmo 50. Davi, penitente. E ele inicia assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia. E segundo a multidão das tuas clemências, apaga a minha iniquidade. Lava-me mais e mais da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço a minha maldade, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti só,
e fiz o mal diante dos teus olhos, para que, perdoando-me, sejas encontrado justo nas tuas palavras e venças quando fores julgado. Eis que eu fui concebido em iniquidades, e minha mãe concebeu-me no pecado. Eis que tu amastes a verdade, e me revelastes o segredo e o mistério da tua sabedoria. Tu me borrifarás com isope e serei purificado. Lavar-me-ás, e me tornarei mais branco que a neve. Tu me farás ouvir uma palavra do perdão que é de gozo e de alegria, e se regozijarão os meus ossos humilhados. Aparta o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova nas minhas entranhas um espírito reto. Não me arremesses da tua presença, e não tires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me a alegria da tua salvação, e conforta-me com um espírito magnânimo. Ensinarei aos iníquos os teus caminhos, e os ímpios se converterão a ti. Livra-me do sangue, Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Senhor, abrirá os meus lábios, e a minha boca anunciará os teus louvores. Porque se quisesses um sacrifício, eu o teria oferecido, mas tu não te comprases só com holocaustos. O sacrifício mais digno de Deus é um espírito compungido. Não desprezarás, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Amém. Nesse terço do louvor, a qual nos ensina o irmão Ítalo Fassanella, da Comunidade Católica Sagrada Família, nós vamos utilizar o versículo 17 desse salmo. Senhor, abrirá os meus lábios, e a minha boca anunciará os teus louvores. A Comunidade Sagrada Família, ela vem auxiliando as famílias, ela vem pregando para as famílias, ela vem restaurando, ela vem resgatando, ela vem colocando as famílias num caminho de santidade. O nosso irmão, ele é o maior propagador da devoção aos santos Luís e Zélia Martin aqui no Brasil. Uma família modelo para nós, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. E ele trouxe em um livro chamado No Poder do Louvor, ele trouxe o terço do louvor. E é esse terço que eu gostaria de rezar com vocês hoje. O meu coração está transbordante de alegria para que nós rezemos esse terço. Foi através do conhecimento desse terço do louvor que eu trouxe uma pregação para vocês, aonde nós utilizamos do louvor, do Salmo 33, do Cântico de Ana, do Cântico de Zacarias, do Cântico da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria. A inspiração que o Senhor me deu para a pregação sobre Jesus, eu te louvo e te bendigo, veio desse terço que eu comecei a rezar através do conhecimento que nos deu o irmão Ítalo Fassanella. E agora eu quero rezar o próprio terço do louvor com vocês. E aqui nós colocamos tantas intenções quanto necessárias. Eu vou ler como ele nos ensina a rezar esse terço. Ele diz assim: usando um rosário comum, você rezará nas contas maiores, onde se reza o Pai Nosso, a seguinte oração: Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Isso é tirado do Salmo 50, que nós acabamos de rezar, do versículo 17. E nas contas menores, onde se rezam as Ave-Marias, nós vamos utilizar essa oração: Jesus, te louvo e te bendigo. E aí nós colocamos aqui o seu motivo de louvor. Jesus, eu te louvo e te bendigo pelo Espírito Santo. Jesus, eu te louvo e te bendigo pela Eucaristia. Jesus, eu te louvo e te bendigo pelos anjos. Jesus, eu te louvo e te bendigo por meu anjo da guarda, por meu pároco, por meu emprego,
por meu marido, e assim vai, por minha esposa, por meus filhos, por esta enfermidade, por minha depressão, por minha insônia. Diversos motivos nós vamos colocando, né? Por minha ansiedade, Jesus, eu te louvo e te bendigo por meu ciúme, eu te louvo e te bendigo por fulano, enfim, a quem você precisa perdoar no caso, e por tantas outras intenções que você pode acrescentar, né, rezando o terço inteiro, né, ou uma intenção em cada dezena. E aí nós finalizamos assim, a cada dezena: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Iniciamos então a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero pegar a oração que o irmão coloca para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, Espírito Paráclito e advogado nosso, venha em auxílio de nossa fraqueza, porque na limitação de nossa humanidade nem sempre sabemos dar glórias por tudo, nem sempre temos cultivado a alegria e o agradecimento em nosso coração. Vem, Espírito Santo, dar-nos o dom da sabedoria para enxergarmos e saborearmos com júbilo os mistérios de Deus. Aumenta em nós, Espírito Santo, o dom da fé e do amor, para em tudo vermos a obra criadora do Pai e amarmos nossos irmãos, tanto amigos como inimigos, como a nós mesmos. Vem, Espírito Santo, derrama sobre nós o dom do discernimento para termos maior penetração espiritual das coisas de Deus. Concede-nos o dom da fortaleza, para que em todos os momentos difíceis, quando parece que as coisas estão perdidas e sem solução, possamos louvar e bendizer nosso Deus, que é maior, porque tudo posso naquele que me fortalece. Renove em nós o dom da oração. Por fim, Espírito Santo, concede-nos um coração como o de Maria, tua esposa, para que o nosso esteja sempre exultando de alegria no Senhor. Batizai-nos sempre no fogo do vosso amor. Amém. Amantíssimo coração de São José, rogai por nós. E professamos a nossa fé para estarmos juntos com os santos apóstolos, esses homens cheios do Espírito Santo de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na primeira dezena, talvez você já tenha motivos para louvar ao Senhor, já tenha reconhecido no teu coração motivos para louvar o Senhor. E quando nós estivermos louvando e bendizendo ao Senhor, talvez possa vir no nosso coração o motivo de louvar e bendizer ao Senhor pela enfermidade que se está passando. Enfermidades talvez graves, aonde coloca a sua vida em risco. Talvez você esteja perdendo a sua visão, talvez você esteja perdendo a sua razão, talvez você esteja perdendo a sua memória, as suas lembranças, talvez você esteja perdendo a sua vida. Mas quando nós proclamamos: Jesus, eu te louvo e te bendigo pelo meu Alzheimer. Jesus, eu te louvo e te bendigo pela enfermidade de um câncer. Jesus, eu te louvo e te bendigo pela enfermidade que está fazendo eu perder a minha vista. Não é que você está exaltando a enfermidade, mas pelo contrário, você está confiando na providência do Senhor nosso Deus. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Assim rezava Jó. É essa fé viva, confiante, entregue, que faz com que o seu louvor seja um louvor verdadeiro. Talvez você esteja passando por dificuldades financeiras,
Talvez você esteja passando pela dificuldade de uma traição do seu cônjuge. Talvez você esteja passando pela traição de um dos seus filhos, pela perda de um dos seus filhos, pelo envolvimento do seu esposo, pelo seu envolvimento ou pelo envolvimento do seu filho no mundo das drogas, na dependência das drogas. Independente se seja um cigarro, o álcool, uma maconha, o pó, a pedra, um êxtase, uma balinha, seja o que for. Talvez você esteja encarcerado ouvindo essa pregação. Talvez chegue até você. Talvez seja o seu filho ou o seu cônjuge. Eu não sei qual é a situação. Há diversas situações, diversas realidades que quando essa pregação chegar em você, você possa estar vivendo. Mas, Jesus, eu te louvo e te bendigo. Não pela situação em si, mas por aquele que pode mudar a situação. Porque mesmo mergulhado no vale de lágrimas, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. E é claro que você pode também entoar esta oração passando por momentos de gozo, de alegria. Jesus, eu te louvo e te bendigo, porque a sua providência se faz na nossa casa pelo meio do emprego. Jesus, eu te louvo e te bendigo pelo ministério que eu exerço na igreja. Jesus, eu te louvo e te bendigo pela saúde dos meus filhos, pela saúde da minha esposa, pela santidade do meu lar, porque estamos buscando, porque estamos caminhando. Não somos perfeitos, mas estamos num caminho de perfeição. Então, há motivos também de gozo. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque através da sua providência conseguimos comprar um carro, conseguimos quitar a casa, conseguimos sair do aluguel, ou mesmo eu te louvo e te bendigo, por esse aluguel nós conseguimos pagar esse mês, louvado seja Deus. Percebe? Jesus, eu te louvo e te bendigo pelas boas notas que eu consegui na faculdade, no colégio, enfim. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque o meu filho caiu na creche com um professor muito bom. Eu te louvo e te bendigo pela equipe de médicos que está cuidando da minha família, de algum parente, de algum membro da minha casa. Percebe? Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque me dá forças para rezar o rosário da Santíssima Virgem, que é o teu rosário, Senhor. Jesus, eu te louvo e te bendigo porque eu sou católico. Ah, Senhor, eu te louvo e te bendigo porque eu posso comungar do corpo e do sangue do meu Deus. Olha quantos motivos maravilhosos. Claro, não é só na dificuldade, mas também no gozo. Nós também podemos louvar e bendizer o Senhor pela sua manifestação no que é natural. Pelo raio do sol, pelo vento, pelas nuvens, pelas árvores. Claro, nós temos que louvar e bendizer o Senhor constantemente. Isso também é fazer um exercício de estar na presença de Deus. Que maravilha, que beleza, que beleza. Então, enquanto estamos rezando, vai colocando as suas intenções de louvor. Vai colocando as suas intenções de louvor. Não espere por mim, não espere que eu coloque. Deixa o Espírito Santo colocar nos teus lábios. De forma especial, Jesus, eu te louvo e te bendigo pelo amor, pela devoção, por ter conhecido o glorioso São José. Jesus, eu te louvo e te bendigo pela minha esposa, pela vida da minha esposa. Eu te louvo e te bendigo por cada um dos meus filhos, Senhor Jesus. Eu te louvo e te bendigo. Amém? Senhor, e faça o sinal da cruz sobre os seus lábios agora. Senhor, abre os meus lábios, a fim de que minha boca anuncie os vossos louvores. Faça o sinal da cruz também sobre o teu coração. Jesus, te louvo e te bendigo. 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 Jesus,
te louvo e te bendigo. Jesus, te louvo e te bendigo. E enquanto você estiver louvando e bendizendo o Senhor, há motivos que vão surgindo durante a oração. Por exemplo, eu já louvo e bendigo o Senhor pela gestante, pelo nascituro, por aquela mulher que está dando a luz neste momento, que está em trabalho de parto, nesse momento eu te louvo e te bendigo, Senhor. É como se eu pudesse ver isso. Eu te louvo e te bendigo por esse pai que está aí com o seu coração em júbilo, porque está vindo o seu primeiro filho. Porque está vindo o seu terceiro, o seu segundo, o seu quarto, o seu quinto filho, o seu sexto filho, o seu sétimo filho. Jesus, eu te louvo e te bendigo. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por essa mulher que se arrepende de ter cometido o pecado do aborto, Senhor. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por aqueles médicos que incentivaram e cometeram a eutanásia, Senhor. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque eu creio na conversão desses homens, Jesus. Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Jesus, te louvo e te bendigo. 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 E o Senhor continua a colocar motivos para louvá-lo e bendizê-lo. Talvez pelo seu pároco, talvez por aquele sacerdote solitário, abandonado, ou que se sinta abandonado, não que esteja, mas que se sinta abandonado. Jesus, eu te louvo e te bendigo por este, Senhor. Eu te louvo e te bendigo, Senhor Jesus, por aqueles jovens que estão agora, Senhor, discernindo a sua vocação, Senhor. Eu te louvo e te bendigo pelos novos casais, Senhor, pelos noivos. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por aqueles jovens que estão iniciando um namoro. E talvez não tão jovens assim, não é mesmo? Mas não tinham encontrado ninguém. E se colocaram ali à disposição, Senhor, da tua graça e procuraram no lugar certo. E encontraram, Senhor, uma pessoa que buscava a mesma coisa que eles e agora estão se namorando. Jesus, eu te louvo e te bendigo por estes. Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Jesus, te louvo e te bendigo. 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 Há motivos de louvar o Senhor também pelas suas lágrimas. Talvez você perdeu um membro da sua família. Talvez você esteja chorando luto neste momento. Você acabou de receber a notícia. Não deixe o seu coração entrar em desespero. Não deixe nem mesmo o remorso chegar até você. Diga no teu coração: Jesus, eu te louvo e te bendigo pela perda desse familiar. Eu não estou falando que vai ser fácil, mas com a sinceridade do teu coração. Jesus, eu te louvo e te bendigo. Talvez também você tenha sofrido algum acidente e possa ter perdido algum membro do teu corpo. E aí, caiu agora na realidade, a minha vida mudou totalmente. E talvez bata até mesmo aquela depressão, não é mesmo? Jesus, eu te louvo e te bendigo por esse acidente. Você não está louvando o acidente. Você não está concordando com o acidente. Mas você está louvando o Senhor, teu Deus, pela tua vida. E daqui para frente vai ser diferente? É óbvio, vai ser diferente.
mas o hálito de Deus, o Espírito Santo, continua soprando sobre você, sobre os teus pulmões. Vai ser diferente? Vai ser uma luta diferente, uma batalha nova? Vai! Mas você não está sozinho. O Senhor diz: eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Jesus, te louvo e te bendigo. 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 Nós temos nos deparado e temos vivido a experiência de encontrar com casais e escutar pregações referente a casais que se separaram. Mas nós também temos escutado nessas pregações casais que lutaram pelo seu matrimônio e restauraram. Nós temos também escutado em pregações casais que conseguiram a vitória depois de o esposo estar 2 anos fora de casa vivendo com um amante, mas pelo louvor, pela confiança, pela luta, houve a reconciliação. Famílias restauradas, como dizia o nosso saudoso Padre Léo, da comunidade Betânia. Então, Jesus, eu te louvo e te bendigo. Jesus, eu te louvo e te bendigo. Também eu quero louvar e bendizer o Senhor por aqueles que estavam afastados do Senhor, estavam afastados da Santa Igreja, estavam afastados da Sagrada Eucaristia, mas através desse terço de louvor, eles sentiram no teu coração incendiar novamente um fogo, uma fagulha brotou no teu coração e logo se tornou um chamarel vivo, como a sarça ardente contemplada por Moisés. E você voltou. Jesus, eu te louvo e te bendigo. Abre os meus lábios, Senhor. Abre os meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Jesus, te louvo e te bendigo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E para finalizar, há uma oração que o irmão também colocou aqui para nós, referente a esse louvor a Deus, quando nós aprendemos a louvar o Senhor nosso Deus. Então, rezamos assim para finalizar. Senhor, graças te dou, porque estás me revelando coisas muito lindas neste dia. Te louvo e te bendigo por esse caminho que estou aprendendo ou reaprendendo. Te peço que coloques em meu coração uma grande disposição e atitude de louvor. Tira de meu coração toda murmuração, desânimo, tristeza, palavras de maldição, raiva, rancor, ódio, desesperança e coloca, Senhor, a alegria verdadeira de filho de Deus, amado, curado, libertado e salvo. Tomo a atitude hoje, Senhor, de fazer minhas as palavras do Salmo. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. E te louvo. E apresenta aqui agora todas essas intenções que o Espírito Santo colocou no teu coração. Apresenta cada uma delas. Apresenta, ora em línguas, se você já tem essa prática de orar em línguas. Louva o Senhor por tantas coisas que o Senhor colocou neste momento de oração. Por tudo isso e por tudo que vais realizar em minha vida a partir de agora, rendo graças e te dou glória agora e sempre.
Amém. Obrigado, Jesus. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por cada um desses irmãos que escutaram, que viveram, que experimentaram dessa pregação, Senhor, e pelo testemunho vivo, Senhor, que serão, ó Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Espírito Santo. Levanta-nos, Senhor, como num Pentecoste josefino, como José que dormiu com o coração um pouco tribulado, confuso, angustiado, mas levantou com a certeza da vitória, reconhecendo o plano e o projeto de Deus para a vida dele e assumindo, fazendo conforme o Senhor havia dito no teu coração, através do sonho. Jesus, eu te louvo e te bendigo. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.